Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Queria agradecer aqui o feedback de vocês do primeiro vídeo, né? O pessoal tem gostado bastante, me falaram que está ajudando, né? O conteúdo faz ter uma visão diferente, um pouco mais detalhada aí da parte técnica de mercado, não só para o scalping, mas para outros tipos operacionais também. Então, para você que gostou, já peço, dê o seu like, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos que são scalpers ou que têm outros tipos de operacionais também. Então, deixe a sugestão nos comentários, é importante para eu saber o que vocês estão achando, né? E produzir mais vídeos aqui com conteúdo bem bacana para vocês. Então, no vídeo de hoje do Scalp da semana, eu vou mostrar uma operação, uma entrada que eu fiz, que gerou muita dúvida do pessoal, né? Me perguntaram, pô, Lucas, o que você enxergou nessa entrada? Ela foi muito rápida, não consegui pegar. Então, nesse vídeo aqui, eu vou passar um pouquinho do detalhe do que aconteceu e o que eu enxerguei, né? O principal fator que eu enxerguei aqui para fazer essa entrada foi uma análise prévia, pré-abertura, né? Então, muitas vezes eu gosto de observar o mercado antes de abrir por conta de alguns padrões que possam ser formados, né, com base nas nossas técnicas que a gente utiliza e que na hora da abertura eu tenho a confirmação desses padrões, né? Então, se a gente for pegar esse dia, o que a gente, o que eu pude observar aqui na pré-abertura? Então, a abertura ela aconteceu exatamente aqui, pessoal. Então, eu vou deixar marcado aqui para a gente saber aonde que foi a abertura. A abertura aconteceu nesse ponto, tá? Então, 10h30 da manhã, nesse ponto aqui, aconteceu a abertura. A gente pode ver que os candles aqui são mais amplos, né? Depois. Porém, o que eu avaliei para fazer essa entrada aqui, né? Então, a análise que eu fiz foi justamente ter visto que antes da abertura, antes da minha entrada, houve alguns padrões, as estratégias que eu gosto de utilizar e a confirmação veio depois da abertura. Então, o que isso quer dizer, né? Vamos colocar aqui na prática o que aconteceu. Então, nesse momento aqui da abertura, eu já estava observando um padrão que eu gosto de observar. O mercado ele estava em baixa, então ele estava em queda já. Então aqui o mercado já me mostrava que estava em queda. Então nesse momento aqui eu já observei. E além disso, o que eu observei também? Eu observei que aconteceu aqui um rompimento, né? Eu tive um rompimento dessa minha região forte. Então nesse ponto aqui eu tive o rompimento da minha região. E aí depois desse rompimento o que acontece, né, que eu passo a observar? E tudo isso antes da abertura, eu já tinha observado isso. Eu tive aqui esse rompimento, e aí depois desse rompimento, o que aconteceu aqui? Uma falha. Então eu já tive a primeira falha acontecendo nessa região, né? Então eu já fiquei de olho, porque aqui eu já tinha um pullback configurado, né? Só que não tinha aberto o mercado ainda, então eu aguardei, só que eu estava de olho nisso aqui. Eu já tinha visto o que tinha acontecido na pré-abertura. E aí o mercado abre e ele me deixa esse candle aqui, que é o candle verde pré-abertura. O candle verde pré-abertura, o que ele faz? Ele deixa o mercado subir até a região de novo, né? Então, se eu pegar aqui e mostrar para vocês exatamente nesse ponto, olha só, o mercado rompe aqui essa linha, faz essa falha, e aí depois, quando vai abrir o mercado, o que ele faz? Ele toca a minha região novamente, mostrando o respeito que essa região teve. Então, quando eu vejo isso aqui no minuto que antecede a abertura, eu penso, cara, essa região já teve uma falha. E aí ele está me mostrando que ele vai falhar de novo nessa região. Então, nesse momento, eu já estava vendo a segunda falha acontecendo aqui, ó. E aí a gente sabe que a gente tem a estratégia de falha dupla, que nesse ponto
eu consigo ver que as duas falhas foram configuradas. Então, nesse momento que eu vejo que ele toca exatamente, isso é o que fez eu confirmar que eu iria fazer essa entrada, pessoal. É a precisão das linhas. Então, o toque exato na linha aqui me mostrou, cara, essa região hoje é uma região muito importante, porque ela veio de um rompimento aqui anterior, falha a primeira vez, e aí se toca e volta para baixo, respeitou. Então eu tenho uma estratégia de falha dupla com o martelo configurado aqui, e aí o que eu precisava era simplesmente ter aqui o acionamento do meu gatilho. Então nesse ponto, quando eu tenho o acionamento do meu gatilho, eu faço a minha entrada. Então a minha entrada ela aconteceu aqui, né? E aí eu peguei até a minha linha fraca aqui, que já era suficiente para eu pegar a minha pontuação diária, tá? Então, o que eu queria que vocês entendessem aqui, pessoal, é que o mercado ele pode mostrar alguns comportamentos pré-abertura que vai fazer você tomar uma decisão na abertura, né? Então, muita gente não entendeu essa entrada, mas eu estava vendo todo esse contexto acontecer. Então, é bem importante a gente ver também esses contextos acontecendo, porque isso endossa a nossa entrada, né? Porque se eu tenho uma confluência de duas estratégias ou três estratégias, melhor ainda, né? Então eu tive aqui essas confluências, o que deixaram muito mais interessante aqui a minha entrada, né? Então quando eu tenho essa confluência, é como se eu tivesse um peso maior na minha entrada. Então, ao invés de fazer uma entrada que não tem um peso tão grande, eu escolhi fazer essa e foi, na minha opinião, aí uma das melhores entradas do dia nos 30 minutos de abertura, tá? Então, fiquem de olho sempre no momento pré-abertura para ver se vocês encontram algum tipo de padrão que pode ajudar a tomar a decisão na entrada de vocês e não necessariamente precisa desses comportamentos estarem acontecendo durante a abertura nos 30 minutos que são após a abertura. Você pode sim ter padrões ali pré-abertura que vão endossar a sua entrada, caso ela se configure, né, dentro ali das técnicas que a gente utiliza, porém você tem um reforço a mais, uma confirmação a mais e tem uma assertividade maior na escolha da entrada que você está fazendo. Então, se você gostou dessa dica, deixe o seu like, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Compartilhe aí com o pessoal, os seus amigos que gostam também de falar sobre trade, de aprender sobre trade. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo aqui e até o próximo vídeo.